Pedro, mandei o TCC para o meu orientador corrigir e ele mandou de volta pedindo para eu acrescentar a estratégia PICO e a pergunta do trabalho. Eu não sei fazer a pergunta do trabalho e eu não sei o que é essa estratégia PICO. Então, é justamente isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo à minha casa. Meu nome é Pedro Alisson Feitosa, este é o meu sinal em Libras. E no vídeo de hoje, como eu falei, eu vou explicar para você o que é a estratégia PICO e o que é a pergunta do trabalho. Então, já indo direto ao ponto, a pergunta do trabalho é o resumo do objetivo. É você sintetizar em uma pergunta o que é que aquele estudo quer descobrir, o que é que seu estudo se propõe a fazer, realizar. No final dele, o que é que ele vai ter feito de novo, o que é que ele vai ter compartilhado com a literatura. Então, todo artigo que a gente faz, todo projeto que a gente faz, ele quer descobrir alguma coisa. Se ele não quiser descobrir nada, ele não tinha por que ser feito, não é verdade? Então, essa pergunta do trabalho é justamente uma síntese do que é que você está querendo descobrir com esse seu estudo. Para você fazer a pergunta do seu trabalho, foram compartilhadas algumas estratégias para ajudar você a formular essa pergunta de forma científica, de forma metodológica mais organizada, que é justamente a estratégia PICO. A estratégia PICO, ela pode ser utilizada de duas formas, né? Ou para você fazer a pergunta de um trabalho, de uma pesquisa clínica, ou para uma pergunta de uma pesquisa não clínica. Então, a diferença na explicação da estratégia PICO, se é para uma pesquisa clínica ou para uma pesquisa não clínica. Na verdade, é muito importante de início que você saiba que ele existe e que você sempre busque utilizar nos seus trabalhos, porque ele vai mostrar que você está por dentro, que você sabe como fazer um estudo de forma mais científica, de forma metodológica. Então, ele já vai passar a impressão para o avaliador que desde a formulação da pergunta você já sabia utilizar estratégias, metodologias, protocolos validados para você ter um estudo bastante técnico, né, com maior evidência científica. Então é por isso que comumente os orientadores pedem para você acrescentar na introdução, você dizer que utilizou o protocolo PICO para formular a pergunta. Então, mas afinal, o que é esse protocolo? Na verdade, ele é uma estratégia, como eu falei no início do vídeo. É uma estratégia para você formular a pergunta. Então, vou colocar aqui do lado uma pergunta e aí nós vamos vendo como é que o protocolo PICO a pergunta. Há evidência de que o uso de probióticos em pré-escolar com tratamento de antibiótico reduz o risco de diarreia? Então, olha aqui essa pergunta que interessante. Já se sabe que o uso de antibióticos causa muita diarreia como efeito colateral e ele quer saber se o uso vai reduzir a diarreia. Mas veja que há evidências, então aqui ele não vai fazer uma intervenção, ele não vai dar probióticos para ver. Ele vai, na verdade, fazer uma revisão de literatura. Então tem aqui o meu vídeo que eu lancei essa semana sobre revisão sistemática. Então isso aqui é justamente uma revisão sistemática, né? Como que ela utilizou o PICO para fazer essa pergunta? PICO são 4 etapas. Cada letra da palavra é uma etapa. Então o P, que é o primeiro, ele é população, ou seja, quem que ele está estudando. Quem são as pessoas? Aí tá aí a resposta. São pré-escolares de 4 anos em tratamento de antibiótico. Então, crianças que estão utilizando antibióticos. O I é justamente a intervenção. O que é que essas crianças estão fazendo de diferente que você quer descobrir? Então, elas estão utilizando probióticos. Então, a população são as crianças que estão utilizando antibiótico. E a intervenção é saber se elas também estão utilizando probióticos para prevenir a diarreia. O C, você vai dizer se teve intervenção ou se não teve intervenção. Ou seja, se ele mexeu ou não com as pessoas.
Nesse caso ele não mexeu, porque como eu falei, aqui é uma revisão. Veja que a pergunta foi a evidência, então no C não teve intervenção. Por último, qual é o desfecho? O que é que ele quer descobrir afinal o desfecho dele é saber se teve redução de diarreia. Então, esses são os 4 passos para você formular sua pergunta em caso de pesquisa clínica. Resumindo, você faz a sua pergunta imaginando que você está respondendo, né, tentando responder estas 4 etapas que eu mostrei aqui para você. E aí você diz lá na introdução que a pergunta é esta. Nesse artigo você vai responder esta pergunta e que para formular esta pergunta você seguiu a estratégia PICO. Pronto, é só isso. E você, dizendo que você utilizou a estratégia PICO para fazer essa pergunta, pronto, e você já passou. A diferença se é PICO para pesquisa clínica e para pesquisa não clínica. Esse que eu falei é para pesquisa clínica. Para pesquisa não clínica, a diferença é que são 3 etapas. Ao invés de 4, e na pesquisa não clínica, ele junta o C e o O como sendo um só. Então fica o P, o I e o CO. Então fica 3 etapas. E são elas, então mais simples ainda. Digamos que esta seja a pergunta que eu vou mostrar aqui para você. Qual a percepção da parturiente com a presença de acompanhante na sala de pré-parto? Então, veja que aqui é um estudo mais qualitativo, mais de percepção. E aí, o P, como você já sabe, é a parturiente, né, e a sua percepção. O I é a intervenção. Então, a intervenção é se ela tem acompanhante com ela, se ela tem acompanhante na sala de pré-parto. E o CO é o contexto, o espaço onde que essa pesquisa está sendo feita. Onde é? Na sala de pré-parto. São da parturiente, que é a nossa população, pela presença do acompanhante, que é a intervenção, na sala de pré-parto, que é o contexto, o lugar. Então, pronto, você formulou sua pergunta seguindo o protocolo PICO, e aí você coloca ela no final da sua introdução e você diz que seguiu a estratégia PICO e você tira 10. Isso tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição um link com estas imagens, com este protocolo para você seguir. E qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. E por hoje é só isso. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou, já se inscreve para acompanhar mais conteúdos sobre esse. Um grande abraço e até o próximo.